O brasileiro é extremamente ignorante em termos econômicos. Você que está me assistindo possivelmente entende muito pouco de economia e o motivo principal disso é uma construção cultural e educacional feita pelo Estado brasileiro, feita por governos brasileiros, principalmente por políticos brasileiros que tentam incutir na cabeça do brasileiro ideias imbecis. E por isso eu trouxe aqui 5 ideias que estão dentro da cabeça do brasileiro, que foram colocadas na nossa cabeça, que são totalmente equivocadas, mas que você acaba repetindo e não entendendo, porque o objetivo final é defender essa galera que faz cagada na economia, mas coloca a culpa no outro, beleza? Então vamos lá. Dessas 5, eu vou citar a primeira. A primeira é a ideia de que o banqueiro ganha com a taxa de juros lá em cima. Não, porque o banqueiro é o grande capital, ele quer explorar e a taxa de juros sobe para atender o capital. Você já escutou essa idiotice, é normal, você escuta isso da galera da esquerda, você escuta muito isso de político, né? Não, a taxa de juros está alta porque o capital... Isso é uma imbecilidade. Dá uma olhada só nesse gráfico que eu tô colocando aqui, tá? Tirei do chat GPT, é uma comparação simples entre o lucro do Itaú, que é o principal banco aí que todo mundo adora falar, né? Com a taxa de juros. Recebe que não tem nenhuma correlação. Às vezes a taxa de juros ela cai, às vezes ela sobe, às vezes ela tá lá embaixo, mas o lucro do Itaú é constante. Inclusive, no governo do Bolsonaro, lá no início do governo do Bolsonaro, vocês devem se recordar, a taxa de juros estava 2% ao ano. 2% ao ano. É menor do que os Estados Unidos têm hoje. Estava lá embaixo, nunca teve tão baixa. E o lucro do Itaú foi recorde. Não tem nenhuma relação. No caso, quando a gente começou a ter a crise sanitária, repara no gráfico que a taxa de juros disparou, subiu, né? E o que aconteceu com o lucro do Itaú? Caiu, porque era conjuntural. Repara, o que acontece aqui é o lucro dos bancos vem por eles emprestarem dinheiro à população, às empresas. Então, se a taxa de juros sobe, eles têm que emprestar com juros ainda maior. E isso faz com que menos pessoas consigam pegar dinheiro emprestado. Então, para o banco, não é bom a taxa de juros lá em cima. É melhor que ela esteja lá embaixo. Porque a economia vai estar mais pujante, o pessoal vai estar precisando de mais dinheiro e ele vai conseguir emprestar mais. Só que por que o Estado e o político colocou isso na sua cabeça? Porque a taxa de juros ela sobe quando o governo faz merda na economia. Quando ele gasta mais do que arrecada, quando ele vai torrando o seu dinheiro, quando ele não consegue fazer uma eficiência muito boa no gasto. Aí você tem que aumentar a taxa de juros. Aí, ao invés do governo falar, não, a culpa foi minha porque eu fiz merda, ele vai falar o quê? A culpa é do banqueiro. E aí você cresceu escutando isso. Então sempre que a taxa de juros sobe porque o governo tá fazendo merda, aí ele diz pra você que foi o banqueiro e você fica igual um idiota andando por aí falando essas besteiras. Isso não é verdade. Segunda coisa, inflação é aumento de preço. Inflação é aumento de preço, os empresários gananciosos estão aumentando o preço, né? Se inflação é aumento de preço, então a culpa é do empresário. Como diria Roberto Campos, o original, né? O avô do Roberto Campos Neto. Então, se inflação é aumento de preço, como o governo diz pra você, então a culpa é do empresário, porra, que tá aumentando o preço, quer ganhar dinheiro, ganancioso, não é isso? Mas não é verdade. Inflação é aumento da base monetária. Ou seja, inflação é quando o governo gasta mais do que arrecada, já jogou a taxa de juros lá em cima, mas ainda assim ele não consegue fechar a conta. Ele imprime dinheiro. E quando ele imprime dinheiro, você força a inflação. Então, sem perceber, a inflação vai subindo no país. E aí o governo começa a ficar sem saber controlar esse negócio, porque ele já tá com a taxa de juros alta, mas não para de torrar dinheiro, porque tem que, comprar cama de 100 mil reais, tem que pagar a aposentadoria de juiz aí que custa 200, 300 mil reais por mês, é reforma de palácio, é avião novo, né? O gasto tá lá em cima. Aí o que acontece? O cara imprime dinheiro, gera inflação. Então, você cresce acreditando que inflação é aumento de preço, porque o Estado quer que você acredite que a culpa é do empresário malvadão. Ah, é do empresário, não tem nada a ver comigo. Ó, você veja, o empresário deveria baixar o preço. Mas não é isso. É o dinheiro que está perdendo valor. Então essa é a segunda coisa completamente idiota que você deveria parar de falar por aí. Terceira coisa. O empresário explora o trabalhador. Não, porque o empresário, ele explora o burguês e o proletário e não sei o quê. Isso é incutido na sua cabeça. Porque todas as cagadas que o governo faz, toda a politicagem que o governo faz, né, tem consequências na economia. Então, quando o governo vira para você e fala, é um absurdo a jornada 6 por 1, vamos fazer uma jornada 4 por 3, né? Aí você fala, mas essa conta não vai fechar, porque imagina um salão de beleza que tem, na periferia de Belo Horizonte, como é que a dona do salão vai se virar com isso? Não, você está defendendo o grande capital, porque as empresas têm lucro, olha o Itaú, volta pro Itaú, volta Itaú, meu Deus. Aí você fala, caralho, é verdade, esses caras ganham dinheiro, podem pagar mais pro trabalhador, né? Vou aumentar o salário mínimo porque o Itaú pode pagar mais pro trabalhador. Só que, galera, anota esse número, né? Tô colocando na tela, também peguei do chat GPT. Força de trabalho no Brasil
Menos de 20%, ou seja, mais de 80% das pessoas que trabalham no Brasil não trabalham em empresa grande. Elas trabalham em empresa pequena e média. É o cara que vende, que tem um barzinho na esquina. É o cara que tem uma barbearia. É o cara que tem uma empresinha de mudança, que faz frete. Né? É o cara que vende sanduíche natural na praia. Ou seja, a ideia de que o brasileiro trabalha para o grande capital é mentira. A maior parte do brasileiro trabalha para um empreendedor pequeno, fudido. Que muitas vezes o cara tem a lojinha dele que vende tecido, o dono da loja mal consegue tirar o dinheiro para pagar o aluguel da loja e pagar os funcionários. Né? E às vezes o próprio funcionário sabe disso, um ajuda o outro. Né? A gente tem muita informalidade no Brasil, então a ideia de que o bilionário explora o trabalhador não é verdade. No máximo, você teria 19% da população sendo explorada pelo bilionário. O resto é empresário ferrado. É pessoas que são MEI, são pessoas que têm pouco recurso, são pessoas pobres, mas têm um negocinho. Então, a ideia de que a exploração vem do grande capital é porque todas as cagadas que o governo faz, que impactam no mercado de trabalho, aí ele fala que é culpa do empresário, que está explorando, é do empresário que não sei o quê. Percebe? Então, para com essa ideia de que a exploração do trabalho ela vem do empresário, do tadinho do proletariado, do trabalhador que não pode fazer nada. Isso não é uma realidade no Brasil. A maior parte das pessoas estão nas pequenas e médias empresas. Tá? Outra coisa, o quarto ponto. Sem o Estado, você não teria acesso a nada. Não, meu Deus, se não for o Estado, você tá ferrado, você não ia ter como viver, o pobre ia estar aí pela calçada, morrendo, não sei o quê. Né? Isso não é verdade. O principal caso é o SUS, né? Todo mundo, ai, o Brasil tem o SUS, meu Deus, hashtag defendam o SUS, meu Deus. Aí fica todo mundo falando do SUS, né? Como se aquilo ali fosse de graça. Saúde gratuita, né? É muito fácil ter saúde gratuita. Ele pega o pobre, vira de cabeça para baixo, chacoalha, toma quase 50% de tudo que o pobre ganha no Brasil. Aí ele pega esse dinheiro e monta um sistema de saúde com o dinheiro do próprio pobre. Só que esse sistema de saúde é falho, é ineficaz, né? Ou seja, se você precisa, se você tem um problema e vai usar o SUS, aí você se ferra. Aí vira a patricinha, mentira, porque eu tomei uma vacina no meu colégio particular de 5 mil por mês de mensalidade, tomei a vacina, hashtag defendam o SUS. Não, galera, olha só. Entenda uma coisa. O Estado brasileiro, ele toma o dinheiro da população, especialmente do mais pobre, ele monta um sistema que é uma merda, o SUS é uma merda, tá? Se você é médico e trabalha no SUS, você sabe o que eu tô falando. E aí ele cria um ambiente que se não fosse ele, você não teria aquilo. Só que se não fosse ele, você teria o dinheiro para pagar alguma coisa. O grande exemplo que usa é assim, ai, nos Estados Unidos não tem o SUS, tá vendo? Os americanos não sabem como é o SUS. Só que se isso fosse uma realidade, a gente deveria pegar os dados dos Estados Unidos e falar, pô, peraí, olha a saúde do povo americano. Pô, os caras não têm SUS e você vê as pessoas morrendo lá nos Estados Unidos. Você vê a pessoa descobrir que tem um câncer e acabou a vida dela. Não é isso? Mas isso não acontece. Quando você olha o índice de desenvolvimento econômico, por exemplo, dos Estados Unidos, que não tem o SUS, que é super caro a saúde, o americano médio, ele não tem problema nenhum. Na verdade, a maior parte dos americanos que ganham dinheirinho, eles podem ter um plano de saúde. Porque o plano de saúde nos Estados Unidos também é barato. Porque toda a legislação lá é mais livre, então você consegue estruturar planos de saúde que podem te atender. Tem muita filantropia nos Estados Unidos. Em linhas gerais, o americano, quando você olha, ele não tem um problema de saúde. Né? E aqui no Brasil é o inverso. Você tem o SUS gratuito, e você olha os índices de desenvolvimento econômico, você olha a saúde média do brasileiro, e é um grande problema. Então, a mesma coisa a CLT. Não, se não for o Estado brasileiro te garantindo os direitos, você estava fudido, não sei o quê, né? Só que quando você olha, por exemplo, é cheio de brasileiro querendo entrar nos Estados Unidos, que não tem CLT. Então, percebe que essa conta não fecha? Mas quando você cai nesse papo que sem o Estado o pobre viveria muito mal, isso não é uma realidade. Países mais livres, países com economia mais liberal, em que o Estado consome menos recursos da população, se desenvolvem mais. Ah, mas a Suécia, a Noruega, a Islândia, tem gente comparando o Brasil com a Finlândia. Né? Pô, não tem como você comparar com países específicos, pequenos, que tem muito menos complexidade do que o nosso. Né? Então, isso é outra mentira. Você tem acesso a coisas que o Estado te dá de graça porque você pagou. Você paga caro imposto para ter saúde de graça. Só que se você precisar da saúde, você está ferrado. Tanto é que quem tem dinheiro no Brasil, a primeira coisa que faz é um plano de saúde. Eu que trabalho em empresa grande, quando você vai contratar alguém, uma das primeiras perguntas que falam é: tem plano de saúde? Qual o plano de saúde? Se o plano de saúde da tua empresa for bom, a tua empresa é um diferencial no mercado. Né? Porque as pessoas sabem que se você precisar do Estado, você está ferrado. Se você tem um filho e coloca ele no colégio público, possivelmente ele vai ter menos oportunidade do que quem coloca no filho no colégio particular, porque o colégio particular é muito melhor do que o público. Né? Ah, segurança. Se você depende de segurança do Estado, você está ferrado. Por isso que quem tem grana mora em condomínio, tem porteiro, tem segurança, tem um monte de coisa. O Estado não te dá nada que ele tenha tirado de você antes. E por último, o maniqueísmo estatal. O que é isso? Aqui no Brasil,
criou a máxima que é assim, as coisas são assim. Se você discorda da galera da esquerda, se você discorda de quem é a favor de um Estado grande, você é uma pessoa do mal. Isso é importante, isso foi construído no Brasil para interditar o debate, para você defender a politicagem que acontece aqui. Então, assim, se você, por exemplo, vem aqui, eu que sou um economista, que explico detalhadamente cada coisa, venho e falo, pessoal, a jornada 6x1, ela realmente é ruim. Ela faz mal, porra. O cara trabalhar 6 vezes na semana é horrível. Mas, se você obriga as empresas a só contratarem pessoas por 4x3, por exemplo, ou 5x2, naturalmente isso vai passar para o trabalhador. E é possível que o trabalhador ganhe menos, que ele tenha mais dificuldade, que ele seja demitido, ou vire um cara informal. Eu venho explicar que isso pode acontecer. E aí o que acontece? Você é do mal, você quer que as pessoas sejam escravizadas, você é opressor, você é não sei o quê, você é o ismo, você é fascista, você começa a ser atacado na sua própria pessoa. Se você hoje não concorda com a galera da esquerda, você é uma pessoa do mal. E isso é feito para interditar completamente o debate. Ou você concorda com os caras integralmente, ou você é do mal. Então, você não consegue expor suas ideias. E isso é importante porque aí o Estado começa a passar uma agenda completamente equivocada, tudo dá errado. Né? Eu falo isso, não é por causa agora do 6x1, eu falo isso em vários momentos. A CLT, por exemplo, encarece muito o trabalho no Brasil. Isso é um fato. Você é contra a CLT, então você quer voltar a senzala, você quer as pessoas sendo chicoteadas. Não é isso. É explicar que em outros países que adotam políticas diferentes, tem maior desenvolvimento, ganha mais dinheiro. Né? Só que aí o que acontece? Por mais que a gente explique, por mais que as coisas aconteçam hoje no Brasil, o brasileiro que lá na década de 2000 falava que o chinesinho trabalhando por $1 a hora era tadinho, que ele tinha que ter CLT e fazer um protesto aqui no Brasil tentando defender o chinesinho que não tinha CLT, hoje o chinesinho que não tem CLT ganha mais que o brasileiro. A China, que tinha uma economia do tamanho do Brasil, adotou o liberalismo econômico, né, na parte que desenvolveu ela hoje é um país que briga com os Estados Unidos em termos de tamanho de economia. Só que se você vai discutir isso, você é interditado. Você é uma pessoa do mal, você quer o mal, você não sei o quê. Então, repare que isso é uma forma para você não pensar. Né? Mas aí, quando dá merda, que aqui no Brasil é muito fácil você ver, é como eu faço meus vídeos. Galera, gastar mais do que arrecada vai dar merda. Não vai, porque não sei o quê, ele está investindo no país, vai dar merda. Aí agora que deu merda, a culpa é de quem? Aí vem Estados Unidos, dos estadunidenses, do povo estadunidense. É os Estados Unidos que quer que o Brasil não se desenvolva. Aí tu pergunta para os Estados Unidos lá, cara, qual é a capital do Brasil? Ele vai falar Buenos Aires. O americano médio não sabe nem que a gente existe. Na eleição americana agora que elegeu Donald Trump, todo mundo falou de Ucrânia, falou da Europa, falou da Rússia, de Israel, do Irã, falou do México, pô, falou até da Venezuela, falou de um monte de país, falou da Argentina, só não falou do Brasil. Ninguém se importa com a gente. Né? E aí você cria esse vilanismo do americano. Não, o americano ele quer, que é uma forma de você jogar a culpa no terceiro. É uma forma do Estado brasileiro tentar proteger as merdas que ele faz colocando a culpa em alguém. Né? Ou é do burguês, não, a culpa é do burguês que quer te explorar. A burguesia não deixa o Brasil se desenvolver. É o neoliberalismo, que essa merda nem existe. Foi inventada. Agora já tem ultraliberalismo, mega ultraliberalismo, hiperliberalismo. E por que eles criam essas expressões? Porque eles precisam dizer que as merdas que eles fazem e não dão certo, a culpa não é deles. Então eles acham um vilão. É o argumento do espantalho. A culpa é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não fez nada. A gente não se desenvolve porque a gente faz merda. E outra coisa, a gente tem muito potencial. O Brasil é um país que tem muito recurso para se desenvolver. A gente não se desenvolve. A gente é um país merda porque a gente realmente se esforça para isso. Então, são 5 pontos importantes que você precisa estudar mais a fundo. Eu apontei aqui, mas estuda mais sobre esses 5 tópicos que eu trouxe aqui. Você vai perceber que te enganaram a vida toda e você não sabia. Né? Então, se você gostou, curte. Comenta o que você acha, comenta qual desses tópicos é aquele que você mais acreditava e mudou a sua ideia. Né? Não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.